Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês a postagem do Flamengo. Cara, olha que espetacular. O Rogério Ceni não perde tempo. É impressionante. Olha na beira do campo. Vocês vão acompanhar com áudio, mas eu tô mostrando para vocês. No dia seguinte da falha do Hugo Souza, ele já colocou o time do Flamengo para treinar a saída de bola, os goleiros ali, mostrando também, olha lá, mostrando como ele quer, ensinando, tudo direitinho. Esse é o Rogério Ceni. Esse é o Rogério Ceni, sensacional. Vamos acompanhar com áudio aqui agora. Vai. Isso, perfeito. Vai. Capricha, vamos, cuidado. Isso, vamos, perfeito. Isso, vamos. Isso, perfeito. Bela, Ramon! Boa! Vai, vamos. Larga a marcação. 3, 4. Perfeito, boa, Ramon. Boa. Querem 100 reais mesmo? Isso, perfeito. Vamos. Boa. Isso. Trabalha, perfeito. Vai embora, calma. 4 minutos, Rogério. Vamos. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, cara, eu vou te pedir humildemente, o canal não para de crescer, mas você pode ajudar a gente aí, ainda não é inscrito? Então clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona a notificação, o sininho também, né? E deixa esse like maroto no vídeo. A gente tá aqui para falar um pouquinho mais de Flamengo com vocês, sempre com muitas notícias, trazer também um resumo do nosso 11h30 que foi no canal 2, teve um debate muito bacana lá também sobre o Hugo, né? Sobre esse momento do Hugo que aconteceu no jogo, todo mundo dormiu meio chateado. Também sobre a estreia do Rogério Ceni, mas a gente tem algumas coisas interessantes para estar passando para vocês sobre esse duelo do Flamengo para quarta-feira que vem, Rogério Ceni e Fernando Diniz, tá? É uma curiosidade, e aí eu só vou lembrar que no comentário fixado tá o link aí do nosso sorteio de R$ 1.400 em produtos do Flamengo, sorteio fantástico, tá lá no Instagram do Paparazzo Rubro-Negro, @Paparazzo Rubro-Negro, e também o link do nosso aplicativo para iOS e Android, aplicativo fantástico do Paparazzo Rubro-Negro, baixa agora mesmo, e também tem aí o link do nosso clube de membros e clube VIP. Seguinte, a última vitória do Flamengo, o Flamengo precisa ganhar de 2 gols de diferença para não ter pênaltis, né? E a última vitória com 2 gols de diferença do Flamengo sobre o São Paulo no Morumbi foi em 14 de dezembro de 2003, tá? 17 anos atrás, Campeonato Brasileiro, 46ª rodada. Flamengo ganhou o São Paulo lá no Morumbi por 3-1. O time do Flamengo naquela situação, naquele momento, era Júlio César, Henrique Souza, Fabiano Heller, eu trabalhei de assessor de imprensa do Fabiano Heller, inclusive, Anderson Alves e Rafael Pereira. Luciano Baiano, Fernando Diniz, que hoje está do lado de lá e enfrenta, vocês vão entender, Fernando Diniz, Felipe e Jonatas, que era um amigão que eu tinha também, estava jogando muito no Flamengo naquela Copa do Brasil também, de 2006, era um excelente jogador, depois acabou, né, não dando prosseguimento na carreira. Ibson e Edilson, né, o técnico era o Valdemar Lemos, o Valdemar. E o São Paulo tinha Rogério Ceni do lado de lá, Gabriel, Ed Carlos, Jean e Lugano, Fábio Santos, Adriano, Fábio Simplício e Souza, Luiz Fabiano e Diego Tardelli. O técnico era o Rojas, né? Aquele do foguete e tal, da Copa América e tudo mais. Eu acho que era Copa América ou eliminatórias. Eu sei que explodiu um foguete no campo, forjou um machucado e tal. Era esse mesmo, o Rojas. Então, a gente teve aí nos gols 2 gols do Edilson, 1 do Rafael Pereira e pelo São Paulo o Diego Tardelli. E essas são as curiosidades. O Rogério Ceni era goleiro do São Paulo e o Fernando Diniz era o titular do Flamengo. Isso aí, o Júlio César pegou um pênalti do Tardelli, tá? 5 expulsos no jogo, o São Paulo aí, 3 do São Paulo foram expulsos, 2 do Flamengo ao final do jogo. Então, gente, uma informação, uma curiosidade, já que o Flamengo precisa ganhar de 2 gols de diferença para não ter pênalti, né? A gente trazendo essas curiosidades do mundo da bola para vocês. Uma outra coisa que a gente vai falar com vocês é que saiu uma notícia no Gávea News sobre uma situação que a gente conversou aqui relacionada ao Jorge Jesus, né? Eles fizeram a matéria aqui, ó, Jorge Jesus detona Domenech Torren, ex-treinador do Flamengo. Na verdade, o que eu comentei numa live é que eu tava numa ligação de vídeo com um amigo meu e ele tava com o Jorge Jesus, né, assistindo a um jogo do Flamengo,
E o Jorge Jesus estava revoltado com todas as mudanças, com tudo que estava acontecendo no Flamengo do Domenech Torren. E eu relatei isso aqui no canal. É uma situação que realmente aconteceu, mas não foi uma coisa que o Jorge Jesus tenha dito publicamente. Ele realmente continua acompanhando os jogos do Flamengo e estava muito chateado com as mudanças que o time estava tendo e com o jeito que o Flamengo estava jogando. Aquilo estava incomodando realmente o Jorge Jesus. E aí a gente acabou falando sobre isso, né? E isso aí foi repercutido na imprensa. Falar aqui para vocês uma notícia importante, uma notícia boa. O Diego Alves, segundo o Globoesporte.com, se reapresentou sem dores. Olha que notícia fantástica sobre o Diego Alves. Ainda não é a renovação dele anunciada, mas ele se reapresentou sem dores e ele não é problema, então, para enfrentar o Atlético Goianiense. Ele confirma, então, aquele diagnóstico, né, inicial de apenas câimbras que o Tanuri passou para a imprensa e fica à disposição do Rogério Ceni para essa partida do próximo sábado no Maracanã, né? Rodrigo Caio e Diego Ribas passam também por novas avaliações e podem aparecer aí também na lista de relacionados. Eu passar para vocês aqui também a situação que o problema, segundo ainda foi o Caê que publicou a notícia, foi o Caê Mota e o Fred Uber. Que o problema foi encarado como normal pelo longo período de inatividade do Diego Alves, né? E até por isso a expectativa é que ele comece a partida contra o Atlético Goianiense para ir pegando cada vez mais ritmo, né? É muito importante. E o Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego Ribas são aí os caras que estão aí no departamento médico e que estão em estágios diferentes, e a gente vai saber que vão estar passando por novas avaliações para definir aí se eles podem ou não, tá? Ir para o campo ou serem relacionados no caso. E segundo o Globo Esporte, o mais provável é que o Rodrigo Caio seja trabalhado visando o jogo contra o Racing. Mas há uma chance dele ser relacionado sim, tá? Principalmente para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Cara, que ainda não sai da minha cabeça, a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer o resumo aqui para vocês sobre questão do Hugo e tudo mais. Ainda não sai da minha cabeça como que um jogo que a gente merecia ganhar, que eu tava pensando assim, cara, não é possível esse empate. Pô, a gente não merece esse empate, ainda vai e perde. O empate tava ruim, vai e perde. A Rede Globo tá comemorando aí, né, mais uma vez a audiência do Flamengo. O Flamengo contra o São Paulo bateu todos os recordes, né? E eles então conseguiram marcar com a estreia do Rogério Ceni. A Rede Globo teve o seu maior índice, né? Nas duas principais capitais do país, no Rio e São Paulo. Então, maior índice de audiência, ficando na frente de todo mundo. E eles estão comemorando muito o Flamengo, né, gente? Flamengo sempre batendo todos os recordes de audiência. E é por isso que a gente fala, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Vamos acompanhar agora o resumo, né? Os melhores momentos do nosso Mengão 11:30, que foi hoje no canal Paparazzo Rubro Negro 2. A gente fala sobre essas situações todas, Hugo, estreia do Rogério Ceni. Vamos lá. Ela tá com uma confiança exagerada. E eu acho que no caso do Hugo, cara, isso pode ter acontecido. Porque o moleque foi muito bem nas vezes que nós precisamos dele, né? Ele fechou o gol embaixo da trave, realmente ele é mais do que uma promessa do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser seleção brasileira no futuro. Tem a tendência que seja o nosso melhor goleiro dentro de 5, 6 anos. Só que aí quando você tá com excesso de confiança, era isso que eu queria dizer, excesso de confiança, cara, você às vezes arrisca fazer coisas que você não deveria fazer. Então, aquele era um momento que o Hugo tinha que ter dado um chutão de primeira. Tinha que ter se livrado da bola, né? E aí, talvez o excesso de confiança misturado com a falta de experiência dele, cara, fez com que ele cometesse essa infelicidade. Cara, eu não vou nem chamar de erro, então eu vou tratar como infelicidade, né, cara? Foi uma infelicidade do garoto, do moleque, que acabou, infelizmente, comprometendo o nosso jogo, que estava bom. Nosso jogo era muito bom, o empate era um resultado justíssimo, talvez até a nossa vitória fosse um resultado justo também, pelo volume de jogo, pela organização. O empate já não era justo, Guilherme. Pois é, a vitória nossa, o Flamengo merecia ganhar e ganhar bem, cara. O empate nem era. Olha, eu tava lamentando o empate. Quando saiu o gol dos caras no segundo, para mim foi um choque tão grande, porque eu tava lamentando o empate. Eu tava assim, cara, não acredito que a gente vai empatar esse jogo. Mas eu digo mais isso
mais pelo primeiro tempo, Papa. Eu gostei demais do nosso primeiro tempo. Acho que foi assim que foi um primeiro tempo no qual nós tivemos a supremacia das ações, da qualidade técnica do jogo. Rapidinho, Guilherme. Um primeiro tempo muito bom do Vitinho e do Michael, né? Verdade. Isso é muito importante destacar, porque esses dois jogadores que vinham sendo criticados pela torcida vêm já com uma outra postura, né? Perfeito, Isa. Eu concordo plenamente. E é uma pena que a gente, mais uma vez, não conseguiu converter as chances criadas em gol, né? E isso tem infelizmente, nos prejudicado. Só que a impressão que fica dessa estreia, Isa, eu acho que a sua impressão é a mesma, você estava lá no Maracanã, você pode dizer melhor pra gente, mas a impressão que fica é positiva. Pode parecer um contrassenso, um paradoxo isso, né? Pô, você perdeu o jogo e você está falando que a impressão é positiva. Sim, a impressão, para mim, que fica é positiva, porque acho que nós tivemos outra postura, né? Acho que a parte emocional mudou completamente, um time com mais intensidade, mais comprometimento com o esquema novo proposto pelo Rogério Ceni, o resgate de peças, como você bem frisou, Isa, Michael e Vitinho, né? Voltando a jogar bem, voltando a fazer boas atuações. Então, cara, eu acho que para um primeiro jogo, para um primeiro comando do Rogério Ceni em 2 dias à frente do Flamengo, 1 dia e meio, digamos assim, eu acho que a gente tem que tirar coisas positivas sim dessa partida. Eu já achei, todos que entraram ontem, eu achei que o time ontem todo estava melhor, cara. A gente teve uma melhora muito perceptiva, né? Principalmente na parte ofensiva. Óbvio que o Gustavo Henrique eu achei que não acompanhou no primeiro gol. Achei que é muito paradão. Ele dá a condição e ainda não consegue chegar, né? Ele quebra a linha e não consegue chegar. Eu espero que o Rogério Ceni esteja vendo isso e consiga mudar o Gustavo Henrique, porque, cara, o Gustavo Henrique, eu até digo que, cara, eu acho que exagerei quando eu falei em rescisão dele no vestiário, que eu tava puto aquele jogo. Mas o Gustavo Henrique, cara, ele é reincidente, ele tem errado muito, entendeu? Precisa corrigir. O Hugo, por exemplo, é uma falha na qual o garoto tem que entender que a bola é chutão. E o Léo Pereira não comprometeu ontem, foi bem, tem feito bons jogos, tá? A gente tem que falar a verdade, o Léo Pereira tem feito bons jogos. A gente tem também os laterais, que eu acho que foram bem. O Flamengo ontem foi muito bem. O Diego Alves, o pessoal tentou falar que ele poderia ter saído na bola no gol. O cara tá voltando agora. Eu, sinceramente, achei que o Diego Alves foi bem no jogo. E é importante a questão da experiência, né? A gente fala sempre isso. O goleiro muito experiente. Dele para ganhar o grupo. Veja só, para mim, a minha opinião, o Vitinho não foi o melhor em campo. O Vitinho foi muito bem, talvez foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Flamengo. Mas, por exemplo, eu gostei demais da partida do Gerson. O Gerson é um jogador formidável, né? O Gerson, o domínio que ele tem do meio-campo é uma coisa fantástica. Mas o Rogério, muito esperta, brilhantemente, o que ele faz? Ele sabe que o Vitinho é um jogador que ele vai precisar, que vai ser útil para ele e que precisa resgatar a confiança do jogador. O que ele faz? Ele chega na coletiva e enaltece o jogador. Põe o jogador lá em cima. O Vitinho hoje foi o melhor em campo, fez uma grande partida. Isso chega para os jogadores. Vitinho no próximo jogo, amigo, confiança do cara tá lá em cima. Então o Rogério é um ponto positivo isso. Estou elogiando essa qualidade, essa capacidade que ele tem de, sabe, esse tato que ele tem de ganhar o grupo, de trazer os jogadores pro lado dele. Então, nota 10. Flamengo é Flamengo em qualquer situação. Ele não fala isso para jogar para a torcida, ele fala porque ele já foi atleta de um clube adversário do São Paulo que muitas vezes já sofreu na mão do Flamengo. Então ele sabe o que representa, né, a camisa rubro-negra. Então eu acho que nesse caso ele não está sendo demagogo, não. Ele está sendo verdadeiro. Não acabou. Né? Realmente é só 1 gol de diferença. Eu acho que não é nada de anormal o Flamengo ir lá no Morumbi e ganhar por 1 gol de diferença e levar a partida nos pênaltis. E também não é nada de anormal vencer por 2 gols de diferença e classificar direto. Então acho que é perfeitamente possível. Está em aberto. Está em aberto. Não terminou. E acho que muitas das coisas que aconteceram no jogo de ontem vão servir como fator motivacional para o jogo da volta, Isa. Eu tenho esse entendimento. Eu me sinto confiante, tá? A sensação eu também. Olha, muita confiança. Essa foi a impressão que eu tive, que o Flamengo ele realmente
foi muito superior à equipe do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, a equipe do Flamengo foi muito bem. A gente pôde ver, assim, coisas que não estavam acontecendo, uma defesa mais compacta. Foi até o que eu perguntei para o Rogério Ceni, quais foram as mudanças que ele emplacou, né, nesse time do Flamengo e o que ele acha que também precisa ser melhorado. É claro que ele entende que tem coisas que precisam ser melhoradas, e uma coisa que me destacou muito foi o que ele falou sobre o desempenho dos jogadores em questão física, porque eu já notei uma diferença nesse aquecimento. Principalmente tem uma parte que tem o Gabigol, alguns jogadores e o Gabigol fez um trabalho separado, que eu já percebi que tem uma postura diferente da equipe do Rogério Ceni, o preparador e auxiliar técnico que vieram com ele. E ontem também, além disso, a gente pôde notar a presença do Juan, ex-zagueiro, ídolo do Flamengo, e que agora faz parte da comissão, e ontem ele estava no banco de reservas. O Juan normalmente não fica no banco de reservas, o Juan normalmente fica na arquibancada, ali na área separada para os dirigentes do Flamengo, com o presidente, com outras pessoas envolvidas no futebol, e o Juan ontem não estava, ele estava à beira do campo, inclusive orientando o Rogério em algumas situações, então a gente já consegue perceber algumas mudanças significativas, participação nessa comissão técnica, né? O Juan tem amizade com o Rogério, que tem amizade com o Juan, então ele muito provavelmente vai começar a tratar o Juan como um auxiliar. Olha só, hein, gente? Eu vejo perfeitamente o Juan começando a ser um auxiliar no Flamengo, tá? Pois é. Então, assim, isso é muito legal de destacar, né, Guilherme? Porque a gente vê o Juan ali, a gente vê também o Juan mais participativo, e o que já traz de diferente, né? Além das mudanças em campo que a gente pôde perceber. Eu entendo a galera reclamando da defesa, mas eu acho que nesse momento realmente o Rogério fez até uma escolha boa, e a defesa ontem foi até mais compacta. O que você acha, Guilherme? Não, perfeito. Eu acho que, voltando a elogiar o tato que o Rogério tem, o que eu entendo é o seguinte: ele chega no Flamengo, ele pega um time desmantelado psicologicamente, um time sem confiança, um time que não acreditava nas ideias. Exatamente, sem confiança. Perfeito. Um time que não estava mais assim, ó, não respirava mais nenhuma sensação de melhora, de evolução. Ele chega, ele encontra esse grupo assim, primeira coisa que ele faz, ele reúne todo mundo, ele abraça todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele vai lá nos líderes e conversa no tete-a-tete com os líderes, ele traz o Juan, que meu Deus, gente, o Juan era capitão quando jogava. Se o cara era capitão quando jogava, e o cara tá lá no Flamengo até hoje, a vida dele foi o Flamengo, né, o cara tem uma liderança dentro do grupo, fora do campo, enorme. Então ele começa a agregar esses caras no sentido de dizer, gente, vamos lá, bola para frente, mudou o comando. Eu preciso que vocês voltem a ter confiança. E eu acho que esse foi o grande trunfo dele nesse primeiro jogo, porque a confiança foi resgatada. Tá? Isso para mim ficou claro no jogo de ontem. Um time com confiança, um time mais, como é que eu posso dizer, mais comprometido, mais intenso, né? Coisa que não estava acontecendo, infelizmente, com o treinador anterior, né? Então, acho que o primeiro grande mérito do Rogério é esse. Taticamente... E aí, rapidinho, antes de você falar da parte tática, e aí quando você recupera a confiança do jogador, você acaba também recuperando o futebol, né? Então não é só um trabalho de questão de recuperação mental, né, de psicológica, mas também, ao mesmo tempo que você recupera esse jogador psicologicamente, traz a confiança dele, você também recupera ele em campo, né? E agora você vai falar da questão tática que você arrasa. Não, até quem já jogou bola, eu nunca joguei futebol profissionalmente, mas no futebol amador, mesmo no futebol amador, a confiança ela é fundamental, cara. Quando você tá sem confiança, você pode ser o craque do time, não vai. As coisas não acontecem, você erra um passe de 2 metros. Agora, quando você tá bem, quando você tá com confiança, o treinador confia em você, você sente isso. Você sente essa conexão com o treinador, tudo começa a funcionar. Lançamento de 50 metros entra, encaixa, vai no pé do jogador, entendeu? Então eu acho que isso vai começar
a voltar a Ele acontecer. fez isso, segurou mais os laterais também, né? O Domenech usava muito essa dobradinha dos laterais, com os laterais indo à linha de fundo. O Rogério deu uma segurada para pegar uma segurança ali atrás e, enfim, foi um jogo que foi mudando, né? A gente teve muitas mudanças. Teve um momento que o São Paulo também baixou muito as linhas e teve um momento que o São Paulo voltou a pressionar. No final do jogo, por exemplo, o São Paulo subiu as linhas e pressionou muito o Flamengo, tanto que acontece o gol do Brenner naquele erro ali, naquela falha do Hugo Souza. Mas o Ceni já tentando resgatar aí o Flamengo do Jorge Jesus, né? E na coletiva ele disse que vai fazer isso, vai tentar resgatar essa maneira de jogar. O que a gente precisa entender é como é que vai ser esse desempenho, porque o Ceni também mostrou ali que os jogadores eles estão com problemas físicos que vêm desde da saída do Jorge Jesus, né? Quando o Flamengo fica ali 3 semanas sem treinador, 3 semanas que poderia ter aproveitado para treinar a parte física, treinar a parte técnica, e acaba não acontecendo, e agora é jogo atrás de jogo. E ontem mesmo o Rogério disse, olha, se eu treinar hoje, eu não consigo jogar sábado. Então não é treino, é muita conversa, é recuperação, gerenciamento e jogo. Recuperação, gerenciamento e jogo. E aí o Rogério tem uma vantagem nessa parte do gerenciamento, e ontem ele mostrou isso, né? Sendo mais cauteloso, trazendo mais a possibilidade de dar moral para a defesa do Flamengo, para que se sinta confiante, né, depois para atacar. Agora tem que melhorar aí as finalizações, a concentração, que eu acho que o ponto primordial desse Flamengo é a concentração. A gente vê ali no Arrascaeta, que ele tenta a finalização, acho que faltou concentração para ele ver que o Bruno Henrique estava numa condição melhor do que ele. Né? Ele quis logo resolver a situação. O Gabi voltando, importantíssimo, ainda não está 100%. Mas isso aí ele vai pegar jogando, né? Eu acho que daqui a 2, 3 jogos a gente já vai poder ver o Gabi quase que 100%, mas é um jogador que dá muita movimentação, que se movimenta muito e traz muita opção para os companheiros, né? Muita opção. O Arrascaeta, importantíssimo também, ontem entrou jogando 45 minutos ali, quando ele estiver melhor fisicamente, vai ser ótimo para o time. Ainda falta o Everton Ribeiro e o Pedro, que devem retornar para esse jogo de quarta-feira. O Flamengo tem totais condições de reverter esse placar e de conseguir a classificação contra o São Paulo lá no Morumbi, sim.